Oi, Andréia, tudo bem? Vamos chegando, minha gente. Boa tarde, Tânia, boa tarde. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Boa tarde, mami, como vocês estão? Tudo bem, meninas? Vamos chegando, vamos compartilhando. Boa tarde, Mônica. Sandra, boa tarde. Muito obrigada, Eunice. Muito obrigada. Vamos lá, mais uma tarde de aprendizagem, de troca de experiências e de crescimento, certo, meninas? Vou pedir para vocês, já chego pedindo, né? Ô, pidona. Vou pedir para vocês compartilharem, por favor, nos grupos de vocês. Se vocês souberem de alguém que tem interesse, que quer se arriscar no mundo da confecção de roupas e está querendo começar, para vocês compartilharem e chamarem as amigas, as pessoas que vocês saibam nos grupos que possam ter interesse. Ó, começou já aqui. A minha mãe. Eu vou. Só um pouquinho, gurias, que eu vou baixar o. Caramba, tia. Só um pouquinho que minha mãe me chama. Fale com ela aí, meu amor. Retomando, tudo bem, gente? Tudo bem, Mônica? Se vocês quiserem compartilhar, agradeço muito, porque a gente sabe que tem bastante gente que quer, que não tem experiência na costura de roupas e quer começar, né? E é um momento para a gente começar a se aventurar nessa parte, assim, né? Nós temos falado bastante das alternativas para o nosso mundo da costura nesse momento de crise e de pandemia. E esse é um momento de nós aprendermos coisas novas. Olá, Gisele, seja bem-vinda. Então, se nós conseguirmos dividir os nossos conhecimentos com outras pessoas, compartilhar, mostrar o que a gente sabe, aprender com as outras pessoas, eu acho que isso nos engrandece e nos enriquece demais, né? Muita gente sempre quis costurar a sua própria roupa, ou para os seus filhos, para sua família, ou até mesmo para clientes, e ainda não teve aquele empurrão, aquela coragem de iniciar, né? Então agora a gente começa aos pouquinhos, com alguns passinhos, né? A gente entra no mundo da confecção do vestuário. Vamos compartilhando então, meninas. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Eu vou pedir para alguém compartilhar lá no nosso grupinho, gurias, por favor, aulas e moldes. Eu não quero sair agora aqui, porque senão eu desconfiguro tudo que eu já arrumei. Eu espero que nós consigamos ter uma boa imagem, uma boa visualização hoje. Nós vamos só modelar, tá? Nós vamos desenhar, nós não vamos costurar. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Nós vamos falar de algumas coisas importantes antes de começarmos com a modelagem. E depois eu vou posicionar a câmera de forma que vocês visualizem somente a mesa. Tá ok, gente? Falou com ela? Já compartilhei. Obrigada, mãe. Então, tá bom. Meninas, vamos começar pelo começo, tá? Quem já tá aí, chama mais gente, bora chegar gente para essa aula. O nosso objeto de hoje é esse casaquinho que eu fiz, bem modesto, bem singelo. Vou mostrar nos detalhes para vocês, tá? Essa é a peça que nós vamos modelar hoje, tá? É um casaco simples, um casaco reto e um casaco que não tem mistério algum para confeccionar, tá? Eu postei essa ideia porque algumas amigas já haviam me pedido para dividir com elas, para ver como é que faz a modelagem. E eu havia prometido já faz algum tempo. Eu fiz esse casaco no inverno passado e agora ele tá voltando. Oi, Mari, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda. E ele já tá em uso, porque aqui nós já temos tido dias bem frios. Boa tarde, Sandra, tudo bem? Então, assim, compartilhei a ideia, né? Lancei a ideia, a sugestão de nós fazermos a modelagem dessa peça. O pessoal topou, teve uma boa aceitação, muitos comentários com interesse, né, em aprender a modelar esse casaco aqui. E é por isso que a gente vai começar por essa parte aqui, por essa peça especificamente. Por quê? Essa semana começa o nosso inverno. Embora aqui no sul já tenha feito alguns dias bem frios, o resto do país ainda não teve essa experiência, não tão forte, mas daqui a pouco a gente vai começar a pensar em renovar o nosso guarda-roupa, né, a fazer algumas peças ou comprar algumas peças
muito pouco está se saindo de casa, né, para comprar, para ir a shopping, enfim. E a gente está com tempo, né, meninas? A maioria de nós está com um tempo mais livre e pode se arriscar numa confecção de roupas. Fabiola, tudo bem? Vamos lá. É uma peça básica, tá? É uma peça básica, é um casaco reto. Vocês vão ver que ele não tem nada, ele é reto. Eu fiz tipo jaquetão mesmo, com bolso chapado aqui, cheio de papelzinho. Manga reta também, não é manga duas folhas. Ele tem, Eulália, boa tarde. Ele tem capuz, e esse capuz aqui tem um diferencial, vou mostrar para vocês depois como é que eu confeccionei. E o forro dele, para ficar de fato mais quentinho, coloquei o que nós chamamos aqui de carapinha, tá? Que ele simula uma lã de ovelha, tá? Bem baixinho. Ele ficou muito quentinho. Por fora, camurça sintética, tá? Ele é bem encorpado, vocês vão perceber no toque que ele é um tecido bem encorpado, muito bom de trabalhar. Tá? Um casaco simples. Então, falando de confecção, de vestuário, vamos começar por partes. Essa modelagem que nós vamos fazer aqui hoje, ela é voltada para tecidos planos. Aí vocês vão me perguntar, mas o que são tecidos planos, Kátia? Tecidos planos são todos aqueles tecidos que não têm nada de elastano, que não possuem nenhuma elasticidade, certo? Então, assim, para quem está começando, aconselho que sim, permaneça nos tecidos planos. Pode ser Oxford, pode ser sarja, brim, qualquer tecido que não possua nenhum tipo de elasticidade. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a modelagem para tecidos com elasticidade, ela é bem diferente da modelagem para tecidos planos, tá? Quando nós trabalhamos com modelagem para tecidos planos, nós trabalhamos com as medidas reais do manequim, do corpo, né? Quando nós vamos para o mundo dos elastanos, pode ser tricoline sim. Tudo que for 100% algodão, zero elastano, pode ser usado para confecção. Quando nós vamos fazer modelagem, desculpe, para tecidos com elastano, essas medidas não são as reais, né? Então, mas isso é uma coisa que eu só quero dizer para vocês qual é a base do nosso projeto de hoje. A base do nosso projeto de hoje é um casaco, né, com o tecido que vocês irão escolher, desde que seja plano. Pode ser moletom? Pode, mas moletom não é plano, ele tem elastano, só que é um casaco. Como é um casaco e as medidas são amplas, eu não preciso trabalhar com a elasticidade desse moletom, né? A mesma modelagem que eu vou fazer aqui hoje, se vocês quiserem confeccionar esse casaco em moletom, este casaco especificamente, pode ser feito. Ele não vai se ajustar ao corpo. Ele vai ser um casaco amplo, não tem problema algum, tá? Medidas, tá? Não é todo mundo que sabe tirar medida. Então, eu vou perguntar para vocês. Alguma vez vocês já tiraram medidas ou já foram a uma costureira, já tiraram as suas medidas, já viram como é que funciona? Oi, Elizabeth, tudo bem, minha querida? Bem-vinda! Quais são as medidas básicas que nós vamos precisar para esse modelo, tá? Vou prender meu cabelo aqui. A minha piranha maior, pega ali na penteadeira, por favor, amor. Tá no espelho, eu acho. Nós vamos ver quais são as medidas básicas que a gente vai precisar para confeccionar essa peça, né? Essa modelagem. Obrigada. São poucas, tá, gurias? Não se apavorem. Mas é importante que a gente tenha as medidas certinhas para que depois o nosso molde também fique correto. Primeiramente, medida do ombro, tá? Boa tarde, Marisa, tudo bem? Nós temos como padrão o ombro feminino. Ele tem um tamanho padrão na indústria da confecção, tá? Ele fica entre 11 e 12 centímetros. Normalmente, entre 11 e 12 centímetros. O que compreende o meu ombro? O meu ombro vem da base do meu pescoço, a base do meu pescoço. Como é que tá a imagem aí, meu amor? Tá boa? Até esse ossinho aqui, ó. O ossinho de cima aqui, ó. Isso é ombro. Compreende esse pedacinho aqui. Base do pescoço até esse ossinho aqui, ó. O ossinho que eu sinto aqui bem na parte superior, ó. Isso aqui é a medida do meu ombro. Normalmente, entre 11 e 12 centímetros para mulheres, tá? No meu caso, fica 12. Essa é uma das medidas que nós vamos precisar para esse casaco. Outra medida, busto.
Aí, vocês vão dizer, ok, eu vou medir meu busto de pijama, de toalha, de... Não, você vai medir o seu busto usando, pode ser de roupa ou pode ser de sutiã, nunca sem, tá, meninas? Sempre vocês vão tirar a medida do busto usando o sutiã, tá? O sutiã que vocês costumam usar, normal, ó. Vocês vão botar a fita exatamente na parte mais volumosa do busto, tá? E vão deixar, ó, ela não tá apertada, ela tá correndo, porém não tá com folga. Isso é a medida correta. Ela não pode tá apertada, eu nem vou olhar aqui. É, vai dar certinho. Eu nem olhei, mas é certinho, tá? Ela não tá apertada e não tá com muita folga. Isso aqui é o meu busto. Bem na parte mais alta, certo? É uma das medidas que nós vamos precisar. Já temos duas. Busto e o tamanho do ombro. Outra medida muito, muito, muito importante para a modelagem desse casaco é a largura do braço, que vai impactar no tamanho da nossa cava. A largura do braço ela é medida aqui, tá? Nessa parte aqui, exatamente, nessa região aqui. Então, eu vou pegar minha fitinha, vou circundar essa região também, sem apertar, e vou, quem tá malhando na quarentena vai estar bem ok. Eu não tô, nunca malhei, não vai ser agora na quarentena que eu vou fazer isso. Então, aqui, ó, a medida aqui. Também da mesma forma, sem muita folga, mas também sem estrangular o meu braço. Essa é a medida largura do braço. Vai ser muito importante. Anotem aí. E outra medida que é opcional, mas eu vou usar nessa modelagem de hoje, que eu não fiz naquele, eu vou transformar esse casaco em uma parca, tá? Eu vou colocar uma forma de amarrar na cintura. Então, eu vou precisar a altura do corpo. A altura do corpo, como é que é a altura do corpo? Vou ter que levantar aqui. Primeiro, vamos achar a cintura. E aí, aquela coisa, ao longo dos anos, a cintura da mulher, ela já esteve em vários locais diferentes, né? Ela já veio aqui, ela já foi lá embaixo, quase na virilha, ela já transitou por todo o corpo quase. Mas a verdadeira altura da cintura é aproximadamente 4 centímetros acima do umbigo, tá? Independente do tamanho dessa cintura. Se é fina, se não é fina, se não interessa. A cintura vai ser sempre a parte mais estreita da minha região abdominal, certo? E ela fica, consequentemente, cerca de alguns centímetros acima do meu umbigo. Em torno de 4 centímetros, certo? Essa é a linha da cintura. Com base nesta linha da cintura, eu vou descobrir a altura do corpo, que é assim. Ó, eu vou botar a minha fita bem no topo do ombro, pertinho do pescoço, na parte mais alta. Vou descê-la, ó, fazendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu não posso fazer aqui, senão eu não vou ter uma medida real. Se eu medir aqui, ó, eu vou ter uma medida, certo? Quando eu cortar a minha peça e vesti-la, a cintura vai ficar aqui, ó. Eu preciso fazer essa medida acompanhar o volume do seio. Essa é exatamente a posição onde vai ficar a minha cintura na minha peça quando vesti-la, certo? Muito obrigada, Elizabeth. Eu amo ela também. É só a única coisa que me incomoda é que quando eu caminho parece que eu tô caminhando dentro de um saco de lixo, faz um barulho horroroso. Mas eu adoro essas calças assim. Então, assim, a altura do corpo, para quem for transformar esse casaco numa parca, busto e o tamanho do ombro. E também essa medida aqui. Uma outra medida, oi Lia, tudo bem? Uma outra medida que nós vamos tirar mais além, depois quando nós estivermos finalizando aqui a nossa modelagem, que é a medida do punho, tá? É isso, vamos lá. Que mais? O que vocês têm para perguntar? No momento que eu virar a câmera aqui, gurias, eu vou ficar sem acesso aos comentários, tá? Meu amor tá aqui para me falar tudo que vocês falarem. Ah, eu não, Eunice. Vocês vão ver que a medida do meu braço, eu tenho um manequim padrão 38, tá? Um padrão 38 com distorções. Ó, ele tá dizendo, Por quê? O meu braço é muito comprido, gurias. Braço e perna de orangotango, é uma tristeza. Eu visto 38, tá? Mas se eu for comprar uma blusa 38, vai ficar certinho aqui, a manga vai ficar aqui, ó. E as calças de pegar pinto. Então, assim, eu sempre fui, isso eu tenho da minha mãe. Nós temos membros muito longos.
Obrigada, Mônica. Nós somos de família. Oi, Sam, tudo bem? Boa tarde. Que bom você por aqui. Então, assim, nós temos membros longos, então por isso que é muito importante. Existem tabelas de medidas de acordo com os tamanhos de manequim, tá, meninas? Mas se vocês estão começando, não se apeguem a essas tabelas, tá? Porque assim, ó, é muito maravilhoso, Sam. Eu adoro inventar minhas modas, adoro. Mas assim, não é sempre que dá certo, e vocês vão ver que às vezes dá errado sim, não se apavorem com isso. Mas assim, quando vocês estão começando, é bom não se apegar muito a essas tabelas, porque, como eu disse para vocês, eu tenho um manequim 38, padrão 38, de geral, porém eu tenho particularidades, eu tenho braços longos que não comporta. Então, assim, se vocês forem agora confeccionar uma peça para vocês ou para qualquer uma pessoa da sua família, tirem as medidas, façam essa peça sob medida de fato, tá? Outra coisa, antes de eu baixar a câmera, outra coisa bem importante. Eu sei que para quem nunca fez roupa e quem tem muito medo de cortar e de tentar confeccionar, a questão estragar material. Boa tarde, Silvana. Toyoko, tá chegando também, que bom. O medo de desperdiçar material é muito grande e eu já estraguei muita coisa, gurias. Não se preocupem que isso aí é muito comum. Então, qual é o meu conselho no primeiro momento? Se você nunca confeccionou nenhuma peça de roupa e você quer fazer a sua experiência de modelagem, compre um tecido muito barato, de preferência um algodão cru, para fazer a sua primeira modelagem, né? Faça o teste. Você vai lá, você vai criar a modelagem, por exemplo, desse casaco que nós vamos fazer aqui hoje, criar todos os seus moldes de acordo com as suas medidas, vai reservar lá. Vai na loja e compra 2 metros de algodão cru. Não precisa 2 metros, tá, meninas? Eu tô jogando a mais, tá? 2 metros de algodão cru e você vai fazer com todo o amor e carinho o seu casaco, como se fosse uma cachemira, enfim, tá? Uma lã importada. Faça com todo o capricho o seu casaco naquele algodão cru. Vista, experimente. Ficou ok? As medidas conferiram? Tá ok todo o tamanho, as proporções, tá tudo certo? O caimento tá legal? Então, daí sim, você vai feliz lá na loja de máscara e compra, escolhe a sua lã, a sua sarja, o seu brim e faz o seu casaco. Daí com mais segurança. Não invistam em tecidos caros. É verdade, Eunice. Pois é, são as particularidades do nosso corpo, né? Cada uma de nós conhece muito bem. Por isso eu acho tão importante a gente ter condições de confeccionar as nossas peças. Ninguém melhor do que nós sabe o que fica bem ou não no nosso corpo, o que nos agrada. Eu vou. Ai, exatamente. Eu não tenho overlock nessa. Isso é uma coisa que muita gente não ingressa na costura de roupa pelo fato do maquinário que exige. Muito bom que a Samila abordou agora, gente. Eu já fiz peças de tecido que não são planos, malha, moletom, até muita malha, vestido, coisa assim, na reta ou na doméstica também, tá? Então, assim, dependendo do que nós formos confeccionar, dá para fazer sim, dá para fazer na reta, principalmente peças amplas, que não vá se exigir tanto da elasticidade daquele tecido, porque nisso é fundamental o overlock muitas vezes, mas dá para fazer sim. Eu quero agora, aqui em casa nós estamos precisando renovar o nosso enxoval de inverno, de andar em casa. Eu não sei vocês, mas aqui a gente tem roupa de andar em casa e roupa de sair, né? Então, esse ano as minhas roupas de sair estão, eu acho que é de todo mundo, né? Tá meio abandonada. A gente tá precisando dessas roupas de andar em casa mesmo, calça de moletom, agasalho de moletom. Então, a gente tá precisando fazer e eu quero fazer sim. Vai ter muita diferença, sim, Cibele. Muita. Muito boa pergunta. O que que acontece? Se você comprar, por exemplo, uma sarja para confeccionar esse casaco, tá? Guarda a sua sarja lá e pega o seu algodão cru. Você vai usar as mesmas medidas, você vai usar mesmo, tudo igual, e vai vestir, vai parecer que você tá toda engomada, porque o algodão cru tem essa característica. Mas o que que acontece? O importante de fazer esse protótipo da peça no algodão cru, o algodão cru é só uma sugestão, pode ser outro tecido também, um tecido mais maleável, né, mas que não seja tão caro. O que que vai acontecer? O importante de você ter uma peça, um protótipo, uma peça piloto no vestuário é exatamente as medidas. Às vezes a gente
peca em algum momento, faz toda a peça e no fechamento, ou quando vai experimentar é que vê que tem um erro gigantesco e botou a perder o projeto todo, tá? Vai ter diferença sim, Sibeli, no caimento da peça. Mas para fins de teste de medidas e de alinhamento, ele se presta muito bem. Certo, gente? Já falei demais. Olha quanto tempo que a gente está aqui. Vamos baixar para começar a modelar? Quero combinar com vocês o seguinte. Eu estou usando o papel craft para fazer os moldes, tá? Vou baixar aqui só um pouquinho. Vou baixar e mover. Eu sei que a cor do craft não favorece tanto, tá, meninas? Porém, eu não tinha um papel branco em casa grande, suficiente para fazermos os nossos moldes. E eu vou combinar com vocês o seguinte. O que for linha auxiliar, eu vou usar a cor verde. E o que for o desenho definitivo da modelagem é preto, tá? Eu vou usar muita linha auxiliar, então vocês se apeguem a isso. O que estiver em preto, vou usar o canetão, porque se eu usar o lápis, vocês não vão conseguir identificar direitinho, tá? Vamos começar, então? Como é que tá a imagem? Agora eu movimentei, vou esperar meu marido me dar um ok. Tá boa? Ó, vou falar de réguas. Não apareceu. Não apareceu? Enquanto não tá um delay muito grande aqui, vamos falar de régua, gurias? A Silvana perguntou se tem um canal no YouTube. Eu tenho canal sim, Silvana. É Kátia Gomes, tá? Você procura lá que você vai encontrar alguma coisa. Eu tenho poucos vídeos, mas eu tenho sim. Nós temos no mercado muitas opções de réguas para modelagem de roupas. Eu tenho alguns kits aqui, tá? Mas o importante, na minha concepção, é vocês terem um esquadro. Eu tenho 2. Eu tenho esse aqui de MDF. Eu acho que só passa um pouquinho, só um pouquinho. Afasta pra onde, meu amor? Isso aí. Assim? É. Tá, eu vou posicionar aqui, vocês me deem um ok se tá certinho, ele vai me dizendo. Deixa Nós vamos usar muito esquadro, tá, meninas? Da mesma forma que eu falei pra vocês lá naquela live do Canto Mitrado Perfeito, o esquadro é nosso amigo. Nós temos que amá-lo com todo o nosso coração. Na vida não existe nada sem esquadro, tá? Então, ele vai fazer parte da nossa vida. Isso aqui é fundamental, tá? Supérfluo. O que é supérfluo? Esse tipo de régua, ó. Régua curva, tá? Régua de cava é muito bom, mas é supérfluo. Acho que tá bom, né? Tá bom, acho que tá bom, sim. Ó, ele é muito bom, mas é supérfluo. Nada que nós não possamos fazer à mão livre. Essa aqui, que é a régua francesa também, dá pra fazer cava, dá pra fazer decote, dá pra fazer um monte de coisa. Mas tudo isso aqui não é necessário pra gente fazer modelagem, tá? A gente consegue, vocês vão ver, eu não vou usar as réguas curvas hoje, vocês vão ver que a gente consegue sem elas. Então, vamos lá. Nós vamos começar pela frente do nosso casaco, tá? Então, é o seguinte. Eu já montei aqui as minhas folhas. Eu determinei uma medida de altura para o meu casaco. Eu vou fazer o meu casaco, a exemplo do outro, com 75 centímetros, tá? Ele é bem comprido, ele vai cobrir todo o quadril. Então, eu já tracei aqui, vocês não vão conseguir ver, deixa eu virar um pouquinho, vocês não veem aí a minha folha toda, mas ela tem uma medida que cabe todos os meus 75 centímetros aqui, ok? Nós vamos nos concentrar nessa parte aqui, que é a parte da nossa modelagem, tá? O que eu vou precisar? Eu preciso traçar um retângulo no meu papel. Esse retângulo vai ter qual a medida? De altura, ele terá o total do comprimento do meu casaco, ou seja, os 75 centímetros, tá? E esses 75 já com a barra, com a bainha. Eu tracei aqui um retângulo com 75 centímetros de altura. Pelo quê? Pela largura. Eu estou trabalhando 1/4 de molde. Vai ser a metade da minha frente, tá? O que vai determinar a minha medida? A minha medida desse retângulo será o meu busto dividido por 4. Por quê? A meia frente do meu casaco, ela é equivalente a 1/4 do meu molde, ok? Então, eu pego a medida do meu busto. Eu vou usar as minhas medidas aqui, vocês vão registrando aí de acordo com as medidas de vocês. Meu busto tem 92, tá, meninas? Eu vou dividir por 4 centímetros. Que vai dar quanto, meu amor? 23, certo? 92 dividido por 4, 23. É essa a largura do meu molde? Não.
Por que que não? Já digo pra vocês. Ó, agora eu vou ficar levantando e baixando 200 vezes, porque eu digo que não vou baixar, mas eu sempre lembro que eu tenho que olhar pra vocês. Voltei. Por que que não? Existe uma coisa que nós temos que considerar nas nossas modelagens de tecidos planos, que é a folga de vestibilidade. O que que é folga de vestibilidade? Eu vou cortar uma roupa e eu medi o meu busto com 92. Eu vou fazer a minha blusa com 92? Não. Porque eu preciso me respirar dentro dessa blusa, eu preciso viver, eu preciso vesti-la sem rasgar. Então, assim, é chamado de folga de vestibilidade aquela quantidade de centímetros que nós deixamos para poder usar aquela roupa com conforto. Para cada tipo de roupa, né, existe um padrão de folga a ser deixado. Por exemplo, se eu fizesse uma blusinha, só uma blusa, tá? De viscose normal, eu deixaria 2 centímetros de folga, porque é uma blusa fina, né? Uma blusa fina, pouca coisa, sem muito volume, então tem padrão. Como nós estamos trabalhando com um casaco pesado, é um casaco bem pesado mesmo, um casaco para inverno, um casaco que vai ter forro, eu vou deixar 4 centímetros de folga de vestibilidade, tá? Então, recapitulando, o nosso molde da frente é 1/4 do modelo, certo? Então, eu pego o meu busto, que é 92, divido por 4 e acrescento 4 centímetros. Então, no total, o meu modelo terá 16 centímetros de folga. Todo o meu casaco vai ter uma folga de vestibilidade de 16 centímetros. Poderia ser 3, eu vou botar 4 porque eu gosto de usar com blusas grossas, blusões. Então, 4 é razoável. Menos de 3 não é aconselhável para casaco, tá, meninas? Então, assim, medida do busto dividido por 4, somo 4 centímetros de folga de vestibilidade e mais 1 de margem de costura. Então, agora eu vou baixar novamente. O que que eu vou ter aqui na minha frente? Ó, a minha medida de frente do meu retângulo vai ter 75 por 28. Tá? Nesse 28 aqui eu tenho todo o meu quarto de busto, mais os 4 centímetros de folga de vestibilidade, mais o meu 1 centímetro de margem de costura, tá? 28 aqui por 75. Primeira medida que nós vamos lançar do nosso corpo aqui. É o nosso espaço do decote. Nós vamos fazer o nosso decote aqui. Como é que nós medimos? Para medir o decote, eu preciso saber o tamanho do meu ombro. Eu disse para vocês que o meu ombro tem 12 centímetros. Qual é o padrão de medida de decote? É a medida do ombro dividido por 2, tá? Se o meu ombro tem 12, o meu decote, consequentemente, vai ter um distanciamento de 6 centímetros. Por quê? No corpo humano, dizem, nunca medi para ver, que essas 3 medidas aqui, vocês estão enxergando, né, gurias? Essas 3 medidas aqui são semelhantes. Aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho 12, 12 e 12. Certo? Deu para entender? Isso aqui é uma geometria perfeita. No corpo é assim. Se você dividir desse ossinho até aqui, vai dar um número que dividido por 3 vai dar o tamanho do ombro. Então, se eu tenho 12 aqui, eu vou ter que ter 12 aqui total. Então, a metade, eu tô fazendo, lembrem que eu estou desenhando metade do meu molde, tá? Eu tenho 6 centímetros. Ó, dá pra ver aqui, vou me guiando pelo que o Júnior vai dizendo, ó. Do canto do meu retângulo para dentro, marco 6 centímetros, certo? Eu preciso rebaixar o meu decote. Pelo modelo, vou mostrando sempre para vocês o casaco. Pelo modelo, vocês vão ver que o meu decote, ele é bem justo, ele não é muito baixo, tá? Ele é levemente cavado. Então, o padrão de decote básico, com suas variações depois. Padrão de decote básico é a medida de afastamento do decote, tá? Do pescoço, mais 2 centímetros. Padrão de decote, tá? É a medida de pescoço mais 2 centímetros. Então, eu vou ter essa medida aqui. Meu pescoço aqui teve 6, eu vou botar 6 mais 2, 8. E aqui eu vou traçar o meu decote. Não vou usar régua, tá, gurias? Primeiro, meu decote tá aqui, certo?
Qual é a segunda medida que nós vamos utilizar aqui? Tamanho de ombro. Lembrem, eu tenho 12 de ombro, eu vou transferir esses 12 para cá. 12 centímetros. Ok? 12 centímetros. Agora eu vou trocar de caneta porque eu vou ter que fazer um risco auxiliar. Ó, os 12 centímetros é do final do decote para fora, certo? Eu apoio aqui meu esquadro e vou fazer o quê? Vou mostrar aqui de novo para vocês, ó. Vocês sabem que o meu ombro tem uma queda, né? Todo o nosso ombro tem uma queda. Quando nós vamos modelar, nós não fazemos essa linha reta, né? Essa queda tem um padrão de 4 centímetros, tá, meninas? Então, eu vou ter que chegar aqui e rebaixar 4 centímetros. Da borda, eu rebaixo 4 centímetros. Esse é o padrão. Sempre 4 centímetros de queda de ombro, a não ser casos muito excepcionais, tá? De pessoas que têm ombros muito caídos ou coisa assim. Marquei 4 centímetros, ó. Aqui eu tenho a minha medida de 12 centímetros, certo? Do ponto do 12 para baixo, marquei um pontinho verde, que é a minha queda do ombro. O que eu faço agora? Agora eu só vou ligar esse ponto. Vou ligar esse pontinho aqui. Do canto do meu decote até o pontinho da queda do braço. Ó. Assim. E lembrando que aqui nós temos 4 centímetros de queda, certo? Agora a parte mais temida, a cava. Como é que a gente constrói uma cava? De onde é que sai? Como é que dá certo? Como é que encaixa aquela manga sem nada? Calma. Vocês vão ver que bate certinho. Qual é a medida da minha cava? Lembram que eu falei para vocês que nossa medida do braço é uma das mais importantes para a gente confeccionar essa modelagem aqui. É ela que vai nos dar base para fazer a nossa cava, além da manga do casaco. Então, qual é o esquema? A minha cava, ela vai medir a metade da medida do meu braço, mais 4 centímetros. Bem básico. Eu calculei aqui 30 centímetros de braço, tá? No meu caso, meninas, 30 centímetros de braço. Eu vou ter 15 centímetros mais 4, que é a folga de vestibilidade, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar minha canetinha verde e traçar uma linha auxiliar. É auxiliar, tá, gurias? A minha linha auxiliar tá pegando bem no final do meu ombro, certo? É daqui para baixo que eu vou marcar o tamanho da minha cava. Esqueçam isso aqui, aqui em cima já não existe mais, tá? Da pontinha do meu ombro para baixo é que eu vou marcar a medida de cava que eu vou precisar, que é metade do meu braço, 30 dividido por 2, mais 4 centímetros. Então, eu vou ter 19 centímetros de altura de cava. Pego aqui a minha fita e meço 19 centímetros. Aqui. Aqui eu vou traçar uma linha auxiliar, porque nós vamos precisar de uma linha horizontal, tá, meninas? Então, prestem atenção. Tá dando, vão me dizendo aí que o Júnior vai me dando um feedback. Como é que tá a visualização aí pra vocês? Tá muito ruim no papel dessa cor? Tá boa? Não tá ruim.